Só me falem se até a tela carregou. Carregou sim. Beleza. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre OSINT, né? Para quem não sabe, OSINT significa Open Source Intelligence. E trata-se basicamente das informações que estão disponíveis publicamente na internet. Então, informações de empresas, pessoas, né? E atualmente, muitas pessoas se expõem na internet e a gente pode utilizar essa exposição ao nosso favor. Nisso, a gente consegue explorar, por exemplo, redes sociais, sites, TV, artigos. E aí, nisso, buscando essas informações, né, a gente pode encontrar itens que podem ser úteis ao que a gente procura, né? Como, por exemplo, tem muita gente que posta foto do crachá do trabalho, né? Isso é bem perigoso, dado que gera, né, a possibilidade de alguém falsificar esse crachá e tentar invadir a empresa fingindo ser algum funcionário. Então, muita coisa que a gente usa em OSINT são informações que as pessoas postam e elas acreditam que não tem problema postar, né? Tipo, qual que é o problema de eu postar meu crachá da empresa, sabe? Mas na verdade tem problema, né? Então, a gente acaba explorando isso em OSINT. E é importante a gente destacar também que a OSINT não se prende a imagens, pode ser vídeo, texto, desde que tudo isso esteja disponível publicamente, né? E aí, é, muitas vezes a gente tem que lidar com muita informação, isso vai ser muito cansativo. Então, a gente tem ferramentas que vão auxiliar a gente nessa procura de informações. Então, a gente separou aqui algumas informações. Depois de falar delas, a gente vai fazer alguns exemplinhos para vocês verem mais ou menos como funciona. Então, beleza. A primeira é o Sherlock. Então, por meio dessa ferramenta, a gente consegue buscar contas de determinado usuário em diversas redes sociais. Então, eu sei que aquela pessoa ali tem um certo usuário. Então, ao invés de você ir no Google e pesquisando em cada um, você usa o Sherlock, que é muito mais rápido. Também temos o Google Dork, né? Que uma coisa que muita gente não sabe é que o Google ele tem formas de filtrar suas pesquisas, né? Tudo isso por meio de palavras-chave, né? Isso faz com que a gente consiga achar as nossas informações muito mais facilmente. Então, a gente consegue especificar a nossa procura por palavra exata, tipo de arquivo, site, título, entre outras coisas. Também temos o The Harvester, que é uma ferramenta que permite coletar informações como IP, e-mails, e tudo isso é uma determinada fonte pública. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui, que a gente vai tentar procurar informações relacionadas a gmail.com no Google. Não precisa ser necessariamente no Google, mas para ser uma forma mais rápida aqui de mostrar para vocês, a gente vai usar isso. E também, caso você seja de alguma organização, dono de alguma, não sei, e você quer ver quais informações estão disponíveis publicamente por aí, algo que um invasor pode ter acesso, então pode ser uma boa forma de você ver sobre a sua empresa. E lembrando também para vocês terem cuidado ao usar essa ferramenta, que por mais que a gente não esteja invadindo nada com ela e apenas visualizando as coisas que já estão disponíveis publicamente, muitas empresas podem não ver isso de uma forma legal. Então, cuidado. Depois, a gente tem o Phone Info, que é uma ferramenta para a gente verificar um número de telefone, né? E aí, nessa verificação, ele consegue ver se o telefone existe de fato e se ele pertence a algum lugar, né? E ele também vai utilizar o Google Dork, informado anteriormente, para tentar buscar o telefone pela internet, ver se alguém postou alguma coisa relacionada a ele. Então, pode ser bastante útil. Mas, assim, importante destacar que ela não é uma ferramenta para gerar a localização assim precisa, sabe? Tipo, ai, nossa, esse número está na rua tal. Não, não é isso. Também não é para saber quem é o usuário, hackear o telefone. Não é esse o objetivo do Fone em Fogo. Beleza? Também temos o Subsler, que ele vai enumerar os subdomínios de sites a partir da utilização de dispositivos de busca. Então vamos supor que, sei lá,
a Disney um subdomínio da Netflix. E vamos supor que a gente não sabe disso, né? Se fosse verdade. Enfim. Aí seria uma boa forma a gente usar esse subster para descobrir isso. E pode acabar sendo útil. E por último, a gente tem esse Ausint Framework, que é um framework que ele permite encontrar outras diversas ferramentas de Ausint. Então, a gente deu umas dicas aqui, mas você tomei em dúvida, eu queria pesquisar, focar nessa parte aqui, tomei em dúvida, ele pode ser um bom direcionamento. Então, agora eu vou mostrar para vocês, na prática, um pouquinho como que funcionam essas ferramentas. Depois eu vou mostrar para vocês uma sala envolvendo OSINT. Né? Eu vou pedir ajuda do Emanuel para mostrar a ferramenta que eu não consigo usar no meu notebook agora. Então, vamos começar usando a Sherlock, né? Sherlock, né, conforme eu tinha falado para vocês, para usar, buscar os nomes de usuários em diversos locais, né? Então, ele é escrito em Python. Então, vamos lá. Para a gente escrever, depois a gente coloca traço, print, found. Por quê? Na hora da gente utilizar o Sherlock, se a gente não coloca isso, ele vai mostrar até mesmo onde ele não encontrou o nome de usuário. Então, vamos supor, eu só tenho esse nome de usuário no Twitter. E ele vai mostrar todas as redes sociais, mesmo estando no resultado. Então, isso vai fazer só fazendo demorar e não sendo tão útil, né? Então, isso mostra só faz que mostre só os resultados encontrados. Então, depois disso, a gente coloca o nome do usuário que a gente quer. Então, que tal Eash in the Shell? Vamos ver. Só uma coisa que eu tô rodando isso aqui com Docker, tá? Porque eu deixo containerizado, mas dá pra você, se você for no GitHub, dá pra ver como é que instala, usa o Python. De qualquer forma, o funcionamento é o mesmo. Também lembrando, se você quiser pesquisar outros usuários uma vez, você pode só dar um espaço ali e escrever também. E aqui já temos alguns resultados, né? Então, lembrando que já tem o Instagram ali, então se vocês não seguem a gente ainda, Ash in the Shell, essa é a hora. Mas é isso. Provavelmente vai aparecer mais coisas, mas vai dar uma demoradinha. Mas caso vocês queiram testar com algum nome de usuário, depois fiquem à vontade. Mas vamos já para o próximo para a gente não ficar segurando tanto tempo aqui. Depois, nós temos o The Harvester. Então, como eu falei, ele vai reunir algumas informações sobre domínios, e-mails, etc. Né? Então, aqui agora a gente vai tentar pesquisar em relação ao gmail.com no Google. Não precisa ser necessariamente no Google, mas a fim de ser mais rápido aqui pra gente e tal, vou focar apenas no Google. Então, além do que ele escrever em colocar -d, gmail.com. -d representa o alvo da minha pesquisa, né? E -b, Google, que é a fonte de dados que eu quero buscar. Então, se eu quisesse todos, eu escreveria alvo ali. Mas enfim, pode dar Enter. Acontece. Eita. Agora vai. Tá, acho que tá no Docker então. Foi mal, gente. Problemas técnicos. Esse aqui é o. Não tô achando. Agora. Foi isso tudo que atrapalhou. Boa. Beleza, então ele vai ficar pesquisando informações do gmail.com, então tentar buscar, sei lá, IP, e-mails, tudo isso no Google, né, conforme a gente escolheu. Então a gente espera um tiquinho. É assim que a gente vê que filmes sobre segurança, quando mostram hackers, são tudo mentira, que as pessoas digitam loucamente e o resultado sai na hora. Eita, deu ruim. Ok, ele não achou nada. Mas
Outra coisa. Pode ser. Você tem alguma ideia aqui? Hum, Ah, mas aqui tá falando. a Google tá bloqueando seu Tô IP. bloqueando meu IP. É isso aí, gente. Usem VPN. Você quer tentar outra? Deixa eu ver. Tenta traço B ou DuckDuckGo, sei lá. Ah, DuckDuckGo acho que vai. Enfim, isso acontece, gente. Aí, ó, Olha, a gente achou um e-mail roxo, então. eu acho que é. É isso. Então ele vai sempre procurar em relação a um determinado alvo que você escolheu e navegador que você quiser. Pode ser todos também. Quando a gente tinha testado antes no Google, ele tinha aparecido um monte de e-mail, então vai variando, né? Então, é isso. Beleza, então o próximo é o Phone in Fogo. Então é aquele que vai verificar se o telefone existe e saber um pouquinho sobre ele. Lembrando que se você ficar um pouco confuso sobre como instalar, todos têm no GitHub ensinando passo a passo. Beleza, então a gente vai escrever o scan, né? Além do que já tá ali, scan-n, que representa o alvo. E eu vou colocar esse número de algum lugar, não sei, qual será que ele é. Pode ir com esse número mesmo. Vamos lá. Então vamos lá. Pra gente entender aqui, subindo um pouco, né? A gente consegue ver tem um monte de URLs, né? Então é aquela parte que eu falei que ele usa o Google Doc para ver se tem alguma informação na internet sobre esse número de telefone em si. Quando a gente desce, a gente consegue ver que esse telefone é dos Estados Unidos e a gente vê diversas formas de escrita dele, né? Se você separa, se vocês não sabem, né? Nesse E164, né? Esse mais um, ele representa o código do país, o 352 é o código da área, e dos 600 para frente é o número de telefone, né? Então, por exemplo, aqui, se eu não me engano, é o mais 55 e, sei lá, São Paulo, DDD 11. Então, cada um tem isso. Então, fone folga, bom para a gente conseguir ver se esse telefone existe de fato, sua localização e se ele foi mencionado em algum lugar da internet. Beleza, então, Eu não sei se isso existe. beleza, então o próximo é o Substler. Subster, conforme eu falei antes, ele vai enumerar os subdomínios de sites a partir da utilização de domínios de busca. Então, que tal a gente descobrir os subdomínios do Facebook? Então, a gente coloca traço D, facebook.com, que traço D é o nosso alvo. E também. Tá no... Aí. Então, ele vai pesquisando em vários lugares. Em qualquer momento. Aí foi. Então a gente vê que o Facebook ele tem tudo isso de subdomínio. Então, isso pode ser muito importante pra gente. Então, também cuidado ao explorar subdomínios de site, pessoal. Beleza, agora bora sair de terminal, né? Bora ir pro navegador. Então, bora ver no Google. O que é de fato o Google Doc, né? Então, eu consigo pesquisar no Google Doc pelo título, pelo formato, pelo, sei lá, pelo cachê, o que está relacionado. Mas vamos lá, eu quero achar livros do Harry Potter. Bem específico assim. Mas, enfim, a gente coloca entre aspas, né? Porque entre aspas no Google Doc significa pesquisar algo exato. Depois a gente escreve Harry Potter, sei lá, e o Cálice de Fogo. E depois de fechar as aspas, a gente coloca File Type PDF.
só quero PDFs. Vamos lá. Então, aqui a gente já acha mais facilmente. Se você pode até clicar no primeiro, ver se deu bom. E que a gente achou o livro. Então, se eu simplesmente pesquisasse, sei lá, Harry Potter e, sei lá, nem especificasse o tipo, talvez eu achasse falando do filme ou, sei lá, qualquer outra coisa. Então, isso facilita muito pra gente. E, por último, a última ferramenta. Esse não foi. É Ozint Frameworks. Isso. Então, ele é muito bom para a gente se direcionar, então, com base no nosso caminho, né? Então, vamos supor que eu quero trabalhar com o nome de usuário. Na primeira opção ali, eu posso clicar e, tipo, ele vai dar as opções. Ah, você quer pesquisar esses nomes em um site específico ou no geral? Posso clicar nos dois e ver quais ele me indica. Então, é um ótimo site para você pegar sugestões, caso você esteja começando e queira experimentar novas ferramentas. Então, várias opções para você conhecer. Beleza. Agora vamos botar em prática esse Ozint, né? No Try Hack Me, ali a gente vai fazer a sala Ozint. Então, beleza, né? Como a Mê já explicou, o site é uma ótima forma da gente estudar mais segurança da informação. Então, uma das coisas que eu vejo bastante é que quando a gente está fazendo esses desafios, muitas vezes eles vão dar muita informação pra gente. E aí a gente vai ficar muito desnorteado, assim, porque a gente fica, meu Deus, quanta informação, a gente vai querer pesquisar todos que encontrar. Mas a gente tem que ter um foco, senão a gente acaba demorando um desafio muito mais do que ele é, né? Pra ser. Então, beleza. Então, o que eu dou a dica é, vai seguindo os passo a passo de acordo com as perguntas. E muitas vezes pode ser vantajoso pular alguma, mas às vezes eu geralmente recomendo seguir na ordem, porque muitas vezes uma anterior pode ter um contexto para a próxima que pode te ajudar. Então é isso. Beleza, bora começar. Então, ele quer saber qual informação a gente consegue com apenas uma foto. Então, baixando a foto, a gente vai analisar essa ferramenta vai analisar essa imagem com uma ferramenta chamada ExifTool. O Emanuel vai detalhar mais para vocês essa imagem que veio, tá? O Emanuel vai detalhar mais para vocês o que é essa ferramenta ExifTool. Mas já para adiantar para vocês, ExifTool é para analisar os metadados da imagem. Mas o que é metadados, né? O metadados, eles são as informações que ficam contidas em cada imagem. Então, tamanho do arquivo, dimensões e outras coisas, né? Geralmente, quando você clica em detalhes das imagens, aparece um pouco ali. Então, usando essa ferramenta, vamos ver se tem algo interessante. Bom, se a gente olhar ali copyright ou Wood Flint, a gente consegue ver um nome que parece ser de um usuário, né? Será que a gente consegue usar isso ao nosso favor? Eu vou compartilhando agora a tela, que agora eu consigo sem a ferramenta, é mais de boa. Migrando. Opa, eu cliquei em alguém sem querer. Pronto, tá dando pra ver a tela? Beleza, então tá. A gente viu que deu o Woodflint, né? Eu poderia usar o Sherlock, mas eu vou no Google mesmo para vocês verem que a gente não precisa ficar sempre usando a ferramenta. Não é bom a gente ficar sempre dependendo dela. Então, pesquisando aqui, a gente acha um Twitter, um blog, um GitHub. E se a gente descer mais, a gente já vê aqui umas coisas que parecem ser respostas. Então, a gente já vê que são melhor não olhar muito ali. Mas beleza, então a gente tem aqui um Twitter, um blog e o Git. Beleza, então vamos olhar um pouquinho, né? Então a gente tem aqui um Twitter com gato fofinho. Uma coisa meio suspeita. A pessoa gosta de tirar fotos, tá no espaço, beleza, hello world. Outra coisa meio suspeita, tá? E é isso de tweets. Vamos analisar o blog. Então, o Wood Flint tá em Nova York, vai postar umas fotinhas. E por enquanto é demais nesse blog, né? A gente fica clicando, mas nada que chame a nossa atenção por enquanto. No GitHub,
Ele entrou diretamente nesse repositório People Finder, mas a gente pode olhar no usuário dele depois. Então, ele fala que ele é de Londres, gosta de tirar fotos de projetos open source. Falou do Twitter dele, então se a gente não tivesse achado, poderia ser uma boa dica. Então, lá, que foto que gosta de foto. E mandou um e-mail pra gente, né? Mas vamos com calma, porque vamos ver, né? Sempre é isso que a gente precisa, vai ver, ele pode estar dando informação de graça. Então aqui tem um usuário, aparentemente nada demais, né? Então acho que a gente pode ficar focando aqui nesse repositório. Beleza, então bora começar. Então, qual que é o avatar do usuário? Bom, a gente já viu que é esse gatinho fofinho aqui, então vamos ver se... Opa, se é isso mesmo. E é isso. Beleza, qual cidade que essa pessoa está? Não sei se vocês lembram, no Git, ele fala que ele é de Londres. Né? Que cidade ele é, quer dizer. Então, vamos ver se é isso. Aí, beleza. Depois ele fala qual que é o SSID do WAP que ele está conectado. Bom, para quem não sabe, o SSID é o nome da rede, né? E rede sem fio. E aí, não sei se vocês repararam, aqui tem um código meio suspeito no Twitter, o BSSD. Quem não sabe também, o BSSD é o endereço MAC da rede sem fio. Então, é como se fosse uma forma de identificar esse dispositivo. E aí, por meio desse BSSD, a gente consegue encontrar esse SSID. Então, tem um site chamado Wiggle que consegue encontrar esse SSID, né? Que é o nome da rede que a gente quer achar. Então, lembrando assim, se você quiser usar essa ferramenta, você precisa ter um login, senão ele não mostra o resultado para você. Então, beleza. Então, bora catar esse BSSID. Usar aqui. Beleza. Uma coisa que foi bom a gente não ter pulado. Assim, né? O mapa, ele é enorme. E aí, a gente tinha encontrado antes que ele é de Londres. Se a gente não encontrasse que ele é de Londres, eu ia ficar procurando esse mapa inteiro. Todinho, procurando um risquinho roxo. Mas, como eu já vi que ele é de Londres, eu vou só tirar o zoomzinho aqui e ir atrás desse meu risquinho roxo. Agora, imagina se a gente tivesse pulado, não sabia que ele era de Londres e ficava procurando esse negocinho o mapa inteiro. Né? Então, bora dar aquele zoom maroto. Unilever Wi-Fi. Será que é isso? É isso. Então, esse site foi muito bom pra gente. Beleza, agora ele quer qual é o e-mail. Bom, não sei se vocês lembram, no GitHub ele praticamente deu assim pra gente. Então, bora lá ver se é isso. Opa. Agora, qual site que a gente encontrou esse e-mail, né? GitHub. Agora, onde ele foi no feriado, né? A gente sabe que ele é de Londres, beleza. Então, só quero contar que eu fui no feriado. Eu penso que é mais sentido pesquisar, sei lá, no Twitter e num blog, né? No Twitter, tipo, aqui tem um Space, será? Hello World e falou do Wi-Fi dele, sabe? Não falou nada, assim, que, sei lá. Agora no blog, eu estou em Nova York. Será que é isso? Vamos ver. Foi. Agora vem a última, que é o pulo do gato. Então, ele quer saber qual que é a senha das pessoas, né? Então, muitas vezes a informação tá muito na nossa cara, mas a gente não consegue ver assim, só batendo o olho, né? Então, quando eu vi esse desafio pela primeira vez, eu fiquei um bom tempo assim, procurando algo que estava muito na minha cara. Então, esse blogzinho, né? Parece um negócio tão inocente, né? A gente pode até olhar o código-fonte, mas, meu, quanta coisa, né? Mas se a gente for Ctrl F, Nova York, para ver onde está esse texto, a gente vê que aqui logo embaixo tem algo escrito que é em formato, né, de parágrafo, Penny Dropper. Mas cadê esse Penny Dropper, né?
Aí você olha aqui que a cor tá FF, colocou a escrita em fonte branca, né? Cor branca. Então, a gente batendo o olho aqui, a gente não vai ver, né? Mas se a gente fizer assim, a gente achou, mas não é algo tipo, nossa, eu entrei nesse site aqui, eu vou fazer assim o site inteiro, né? Não é algo que a gente pensa de primeiro. Mas bom, será que essa é a senha mesmo ou ele só colocou assim aleatoriamente, né? Pode ser também. Então, vamos testar. E é isso, a gente completou essa salinha. É, espero que vocês tenham gostado. Geralmente não vai ser assim tão fácil, né? Meio que as pessoas começam a ver mais ou menos como que funciona e vão fazendo desafios mais difíceis. Então, mas é bom vocês treinarem para ver se vocês pegaram direitinho. E aí agora o Emanuel vai falar um pouquinho para vocês de forense. Bora! Vou compartilhar aqui meu. Bora. Então. Enfim, tá tudo certo aqui. Pô, agora que a gente tá tendo essas sessões, dá pra chegar pro pessoa que tá pedindo. Hackeia o Facebook aí. Você vai lá e. Não hackeiem, isso não é ético. De qualquer forma, vamos lá, gente. Forense computacional, né? O que é forense? Primeiro a gente para pensar assim, forense, ele parece que lembra crime, né? CSI, essas coisas, mas tipo, o que significa a palavra em si, forense, né? Forense é algo que pertence ao código, a etimologia romana, basicamente tudo que tem assunto às leis, acontece num tribunal, é forense. Isso é uma definição muito ampla, mas essa é a origem, né? De forense. E, bem, quando a gente está falando de forense aqui, principalmente aqui no Chart, está falando sobre forense computacional, forense digital, que é basicamente um ramo da forense científica que ela pega os dados, imagens, fotos, arquivos que a gente tem no nosso PC e ela analisa, investiga e tenta identificar, preservar essas informações, ela tenta recuperar coisas que talvez estejam perdidas dentro do arquivo e tenta analisar isso também, né? Nisso, a maioria das ferramentas que a gente tem de forense digital, a gente consegue criar evidências, né? Que podem ser usadas para crimes de informática, crimes digitais, ou no nosso caso, até para resolver CTF e descobrir um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre computadores, né? Mas vamos lá. Primeiro uma recapitulação, né? Aqui vamos falar de código, né? Então a gente estuda, imagino que o público aqui seja inteiramente de computação, então a gente tem uma certa código, né? Mas basicamente a gente tem uma informação. Por exemplo, a gente tem uma maçã, a gente quer passar essa informação para frente, né? Eu posso criar um código para passar essa informação à frente. Então, eu escrevo maçã e isso vai te remeter ao significado que é essa maçãzinha, né? Então, eu tenho um código, eu crio um código que vai me remeter a uma informação. Da mesma forma que eu posso escrever maçã e vocês podem pensar na maçã no objeto, ou eu posso passar a imagem de uma maçã, vocês entendem que isso está passando a informação de uma fruta chamada maçã. Eu posso ter uma string de texto, uma string de números, um binário, e dependendo do código que eu usar, eu consigo pegar essa string de binário e tirar várias conclusões, extrair diferentes informações desse mesmo código, né? Então, eu posso ter uma imagem, isso aqui talvez seja uma imagem, talvez seja um vídeo, talvez seja um arquivo, texto, talvez seja um número, né? Com certeza seria um número, da forma que você olha. E, ok. Bem, a gente tem códigos, a gente tem sistemas numéricos, né? Aqui a gente vê que aqui eu estou representando em binário, né? Mas vamos começar saindo um pouco dos códigos para ir para esses sistemas numéricos, a gente vai entender aqui depois. Mas a gente geralmente tem um sistema numérico que a gente considera que é decimal.
Então, no dia a dia a gente usa o decimal. Decimal porque o nosso código tem ele tem uma informação que é um número e ele mapeia esse número através de símbolos, né? De 0 até 9. Então, todo número existente ele é construído com esses caracteres, de 0 até 9. A gente vai ver que, tipo, a gente vai contando 0, 1, 2, 3, até 9. A partir do 9 eu não consigo representar mais com um caractere, eu tenho que adicionar mais um caractere para continuar representando os números. Então, eu adiciono 1 e aí continua a contagem de novo. Aí, a partir do 19 eu adiciono, ao invés de eu usar 1, eu uso 2. Então fica 20, 21, 22, enfim. De qualquer forma, esse aqui é o nosso sistema numérico padrão que a gente usa no dia a dia. Porém, em computação, a gente geralmente usa o binário. O binário ele é muito simples, ele só tem como representar dois números, o 0 e 1. E qualquer outro número é representado com combinações de 0 e 1. E ele é bom porque ele pode ser representado de forma lógica muito simples. Aqui, por exemplo, se eu fosse fazer uma lógica para lidar com números de 0 até 9, assim, if 0, if 1, essas coisas. Aqui ele pode simplesmente um estado muito fácil de sim ou não, né? Eu posso conseguir fazer mapear esses sim ou não. Enfim, binário. Eu estou escrevendo um número com zeros e 1, então se eu quero escrever um número que vai além do 1, eu tenho que continuar reutilizando meus símbolos, né? Então aqui a gente vê que para representar o 2, escrevo 1, 0, para representar o 3, escrevo 1, o 4, 1, 0, 0, por aí vai, né? E ele tem um certo padrão aqui, na maneira que a gente escreve. Pois bem, esse aqui é o binário. E a gente tem um equivalente que seria o hexadecimal. Então, a gente vê aqui que o hexadecimal, porque ele tem esse nome, porque é hexa de 6, decimal de 10, então 16 ali. Então, ele tem 16 símbolos. O hexadecimal é basicamente composto pelos símbolos de 0 até 9, na mesma ordem que a gente tem no decimal. E após do 9, o número que seria representado com 10 é o A. E ele vai continuando de A até F. Então, F significa 15, E seria o 14, D o 13. Pois bem, e aí a partir disso a gente consegue representar apenas 16 números, do 0 até o 15, e aí a partir do 16º eu represento aqui. Começa do primeiro, adiciono um aqui. Bem, isso aqui é só uma refrescada, né? A ideia é que o hexadecimal ele consiga resumir o binário. Então, a gente vê aqui que eu consigo diminuir 4 bits. Então, eu tenho um número de 4 dígitos aqui, eu consigo reduzir a um caractere do hexadecimal, certo? O hexadecimal é muito poderoso e a gente vai acabar vendo que, de certas maneiras, ele é sempre preferido a escrever coisas em binário. Então, os nossos programas em computadores são todos escritos com binários, mas geralmente a gente representa eles em hexadecimal, porque ele é um pouco mais light, ele economiza um pouco caracteres, né? Então, tudo de 0 a 15 em binário, 4 bits, eu consigo representar como um caractere. Então, 1 byte são só dois caracteres hexadecimais, enquanto em binário seriam 8 bits, né? É muito grande. Pois bem, a gente tem alguns códigos simples que mapeiam números para algum caractere, né? Então a gente tem o código ASCII, que é o mais básico, que ele geralmente é usado para arquivos de texto, .txt, que ele basicamente pega 8 bits, ele pega 1 byte e transforma em um caractere. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vê que para o sistema de códigos ASCII, eu tenho esse número aqui, que se eu não me engano é 97, ele vai ser mapeado para o caractere A. Esse número aqui, que eu não lembro qual é, ele vai ser mapeado para o caractere 6. Veja bem que aqui a gente tem uma disrupção do número em si, o número da mensagem com o código que ele mapeia, né? Então, veja que isso aqui não é o número 6, mas ele mapeia para o caractere do número 6. Então, a gente tem uma ponte de mundos diferentes. Isso aqui é o mundo de texto, isso aqui é o mundo da origem da nossa mensagem, que seria binário. A gente também tem o base 64, que eu tenho 6 bits que codificam um caractere também, né? E são 64, eu acho que, caracteres possíveis. Ok, vamos lá.
vamos dar uma olhada nas ferramentas, né? A gente falou disso de código, então tem algumas ferramentas. Uma ferramenta muito importante para a gente é o binwalk. Então, eu suponho que eu tenho um arquivo binário, tem um arquivo que eu não sei o que ele é, ou até mesmo eu sei o que ele é, uma imagem, mas eu quero ver se ele tem alguma coisa dentro dessa imagem, né? Às vezes tem alguma informação dentro daquela imagem que eu possa extrair com o binwalk. Então, ele basicamente procura no seu arquivo, ele vai fazendo uma procura, vai vendo se tem alguns arquivos embutidos lá dentro, se tem algum tipo de código lá dentro do seu arquivo normal. Ele é muito interessante por causa disso. Outra é o EXIF2, que é a ferramenta de metadados que a gente viu mais cedo, né? Então, ele tem uma lista de arquivos que aceita, e a partir dessa lista, se você passa um arquivo que ele aceita, ele consegue te trazer todas as informações sobre aquele dado, né? Então, o metadado é um dado sobre. Então, ele consegue te dar informações a mais sobre aquele arquivo. A gente tem o StagHide. O StagHide é muito legal porque ele geralmente recebe imagens e ele consegue procurar nessas imagens por arquivos escondidos. E ele faz isso usando esteganografia, que é basicamente você esconder uma informação aos olhos, aos plenos olhos. Então você vê a imagem, você não percebe que tem uma mensagem ali, mas se você tiver a técnica de extrair a informação daquela imagem, você saber que aquela imagem tem algum dado, então você consegue obter essa informação, né? Então, esteganografia. A gente tem o hexedit, hex de hexadecimal e edit de realmente editar. Então, eu visualizo e edito um arquivo, o binário de algum arquivo. Então, esse aqui é muito interessante. É como se eu estivesse abrindo o arquivo com editor de texto, só que ao invés de eu editar os conteúdos textuais do arquivo, eu edito o binário, a forma que ele está armazenado no meu sistema. A gente também tem o file. O file é bem simples e direto ao ponto, que você usa ele para determinar o tipo de um arquivo, né? Então, esse tipo de arquivo, geralmente, ele não é anexado ao nome do arquivo, então ele vai procura pelo binário, procura dentro do arquivo por indícios de algum tipo e ele te fala, esse arquivo é de tal tipo. Por fim, a gente tem strings, que strings basicamente ele vai imprimir, ele vai receber um arquivo qualquer e vai imprimir na sua tela todos os caracteres que são imprimíveis desse seu arquivo, né? Imprimível porque em vários códigos, por exemplo, no ASCII e demais, às vezes você tem uma sequência de números binários que eles mapeiam para um caractere invisível, né? Então ele não vai imprimir isso, ele vai imprimir só coisas que você consegue, caracteres que você consegue diferenciar um do outro, né? Mas tudo bem, vamos aqui, eu vou abrir o terminal e vamos fazer uns desafiozinhos e ver as ferramentas. Então, tá dando para ver? Imagino que sim, né? Pois bem, vamos começar aqui com esse desafio, né? Eu preparei alguns CTFs, que nem a Melissa e a Tata, e esse primeiro aqui é um CTF da Semana de Sistemas de Informação do curso SI aqui da Yashi do ano passado, 2021. Então, eu vou ver ele aqui. Eu recebi esse arquivo, né? O arquivo ponto mágico, e de alguma forma eu tenho que extrair a informação que eu quero, que provavelmente é uma string de texto, que é facilmente identificável. Quando você bate o olho, você fala, é isso aqui que eu queria, né? Eu não sei o que é esse arquivo, né? Então, o primeiro passo que eu posso fazer é tentar descobrir o que ele é usando um file, né? Então, o file é a ferramenta que permite descobrir o tipo de arquivo. E aqui ele fala que é o arquivo, né? Então, aqui ele está falando que é um arquivo RAR. Eu posso tentar fazer um unzip dele. E aí ele vai reclamar que, tem alguma coisa faltando. Não está dando certo, né? Eu fazer um unzip desse arquivo RAR. Aos olhos leigos, assim, não tem mais como tirar alguma conclusão, né? O que eu posso fazer? Eu posso olhar o meu arquivo com strings. Então, eu digito strings e o nome do arquivo, que aqui é o arquivo.
Eu só vou mandar esse arquivo aqui para um wrapper de texto, porque senão ele vai imprimir a tela inteira, eu não vou conseguir navegar. Mas beleza, aqui eu tenho o meu arquivo inteiro. Aqui ele está mostrando um monte de lixo, porque esse provavelmente é um arquivo binário. Então ele está tentando interpretar o binário como texto, mas não está dando certo. Só que tem algumas coisas que funcionam, né? Por exemplo, aqui ele fala que é um RAR. Aqui tem essa string HDR, essa RGB, text author e... Opa, tem uma mensagem aqui, né? Ou ele me disse que isso parecia ser uma imagem PNG. Pô, mas claramente isso aqui é um RAR, né? A gente viu o file, mostrou pra gente que é um RAR. Pô, não tem como eu duvidar, né? Mas por que isso aqui parecia ser uma imagem PNG, né? O que faz ser uma imagem PNG? Uma imagem, de fato. A gente vai ver aqui. Compartilhar a tela inteira. Aqui. Então, se a gente for ver... Abrir aqui o terminal. Eu vou... Isso aqui é o binário do arquivo junto com a maneira de interpretar o binário dele. Então, aqui cada linha que eu tenho representa os bytes daquele arquivo em hexadecimal, e aqui o caractere que seria correspondente àquele byte em ASCII. Então, a gente vê aqui que esse aqui é o binário, esse aqui é o texto. Né? Então, isso aqui é o arquivo como ele realmente é, sem ele ser interpretado por ninguém. E o que acontece é que diferentes arquivos começam de diferentes maneiras, né? A gente tem o que a gente chama de file signatures, ou magic bytes, né? Que está falando magic numbers ou magic bytes. São números em determinadas partes do meu arquivo que indicam que aquele arquivo é de um tipo, né? Por exemplo, se eu começar um arquivo aqui, está falando offset 0, ou seja, eu estou começando o meu arquivo com esses números 23, 21, que são equivalentes a essa parte de texto. Isso indica que o meu arquivo é um shebang, ou seja, que é um script de dados para ser executado por um sistema operacional, né? Então, quem já viu isso, provavelmente a gente viu na versão passada de Linux. Geralmente, quando a gente faz um script, a gente começa sempre com hashtag ponto de exclamação, é porque a gente está indicando para o sistema operacional que isso daqui vai ser um arquivo de script. Aqui a gente tem várias outras coisas, né? A gente pode pesquisar por PNG aqui também. E aqui a gente vê que todo arquivo PNG começa dessa maneira, né? 89, 50, 4E, 7, 0D, 0A. Aqui a gente percebe que a representação de texto dele seria alguma coisa parecida aqui. Se a gente for ver no nosso arquivo, né? Ele não está batendo muito isso, né? Ele deveria começar com 89 e 50, né? Que já não é a mesma coisa. 4E, 47. Também não. 0D, 0A. Não é um PNG. Pelo menos ele não está indicando que é um PNG, né? Mas existe uma... A gente precisa entender que todo arquivo ele vai ser interpretado por algum programa. Então, geralmente, um arquivo PNG ele é interpretado por um programa que vai entender PNGs, né? E o programa, ele procura em diferentes partes do arquivo por diferentes informações, né? Quais elas são? Não sabemos, mas a gente pode pesquisar aqui na Wikipedia Portable Net Graphics. Então, esse aqui é o PNG. O PNG significa Portable Network Graphics, né? Aqui ele está falando várias informações, mas aqui ele te dá informações sobre o formato do arquivo. Né? Como o arquivo precisa estar para ser interpretado como um PNG, por exemplo, por um editor de imagens. Então aqui ele fala do header, e aqui ele explica melhor naquele header, aqui ele fala o primeiro valor em hexadecimal é alguma coisa, aqui ele fala que os próximos 3 valores são as letras PNG, justamente para indicar que aquele arquivo está sendo PNG, e mais algumas outras coisas. E ele também fala sobre chunks, né? Chunks são pedaços do meu binário que eles podem ser interpretados, que eles vão ser pegos por um programa e serem interpretados, né? Aqui
Bem, ele fala que existe um chunk critical, então uma parte crítica do meu arquivo que precisa estar lá, esse IHDR, né? Então, se a gente for ver aqui a gente tem uma parte chamada IHDR, né? Realmente, talvez seja um PNG, não sei, a gente continua investigando, né? IHDR, aqui está falando informações que essa parte, né? Então, ele começa com IHDR e depois tem um monte de valores, 4 bytes, tá, e tal. Que ele também dá outros chunks que precisam ter no meu arquivo e informações auxiliares, como por exemplo o sRGB, então que indica o espaço de cores que é sRGB da minha imagem. Então, eu sei que aqui tem IHDR, eu sei que aqui tem sRGB. Se eu procurar mais, eu também vou achar mais coisa aqui no meu binário. Então, parece que talvez a única coisa que está diferenciando esse arquivo disso, está impedindo que esse arquivo seja realmente identificado como PNG, é o cabeçalho dele, que é um cabeçalho de RAR, né? Que a gente vê que, apesar do... A gente tentou fazer um unzip do RAR, mas não deu certo, porque ele não achou alguma coisa dentro, mas aqui não é um arquivo RAR, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar editar esse cabeçalho com hexedit. E a partir do momento que a gente editar, a gente salva e vê se ele realmente ele é realmente uma imagem, se consigo abrir com uma imagem. Então, eu uso o hexedit aqui para abrir. E aqui a gente vê que, deixa eu fazer tem uma tática que é usar o colors, a flag colors no hexedit, porque ele fica mais bonitinho. É color. Então, ficou mais bonitinho. Aqui ele colore os 00 com vermelho e ele ilustra para você. Aqui no lado esquerdo a gente tem as linhas, né? Então ele mostra no lado esquerdo ele mostra que eu estou começando do meu byte 0 e aí na linha de baixo eu estou começando do meu byte C, né? Que seria 16, mas enfim, eu não sei converter hexadecimal rápido assim, mas ele fala, eu começo desse byte, eu começo desse, né? Então, o byte de número 00, o byte de número 1C, o byte de número 38. Tudo bem. Então, esse aqui é o hexet, muita informação. No meio, a gente tem o hexadecimal, a representação hexadecimal em si do meu arquivo. Então, aqui a gente tem vários numerozinhos, e no lado direito ele tem a representação em texto, em ASCII, daquilo que eu estou vendo como binário. E aqui com a flag colors ele até mostra pra gente que meu cursor, eu estou andando com o meu cursor e ele está mostrando no lado direito qual caractere isso corresponde aqui no meu cursor. Pois bem, a ideia aqui é eu editar os meus primeiros bytes do arquivo para serem iguais aos bytes de um PNG. Depois eu vou salvar e vamos ver o que acontece, né? Navegação aqui no hexedit é com setas. Eu posso pesquisar alguma coisa com barra normal, Linux. Pois é, eu não vou pesquisar nada aqui e eu vou editar. Então, para editar alguma coisa, é só eu digitar o número que eu quero digitar. Então, vai ter que ser um número hexadecimal, então de 0 a 9, de A até F, né? Beleza. Pois bem, eu vou editar aqui o header, eu vou começar com 89, depois 50, 89, 50, 4E, 47, 4E, 47, depois vem 0D, 0A, 0D, 0A. Aí, repare que aqui no lado ele já está mostrando pra gente que a gente tem ele já mostra que esses aqui, 50, 4 e 47, correspondem ao PNG, né? Letras PNG em ASCII, então é o código que ele está exibindo. 0D, 0A, 1A e 0A de novo. Ver se eu fiz certo. Nossa. 0A. Terminei de digitar, eu vou apertar F2 para salvar. Ele salvou, ele mostrou aqui que está salvo. Eu vou apertar Ctrl C para sair. E eu vou usar o file de novo no meu arquivo. E aí ele mostra, é um PNG. Então agora ele conseguiu identificar
PNG. Então, vamos tentar abrir esse PNG, né? Então, uau! Eu achei a minha flag, que no caso seria usada no meu desafio. Então, pô, eu sou o mago dos bits. Tô escovando, tô mexendo. Eu tô basicamente tentando extrair a informação, né? Fazendo forense valer a pena aqui. Então aqui a gente tem essa flag, a gente tem o Daffy Duck aqui, o Patolino. O Patolino mago para representar a nossa vitória. A gente conseguiu resolver esse desafio, certo? Então, eu vou mostrar. A gente vai ver aqui o Beamwalk. Contemplem o Hex Editor Supremo, é exatamente isso. Mago. É bem catártico isso, porque eu cheguei a resolver na época esse desafio e foi bem legal quando você resolve, você tem a satisfação. Pô, fiz e deu certo. Então, é muito bom e também tem, toda vez que eu lembro da música do programa e já mistura as coisas, eu fico emocionado até. Vamos lá, a gente vai ver aqui o Inwalk. Então, esse é um desafio que o propósito dele, como ele disse, é usar o Inwalk. Então, ele te dá aqui um JPEG, aparentemente um JPEG, né, porque a gente descobre que, na verdade, a extensão do arquivo ela não significa muita coisa. Né? Ela é só o nome do arquivo, né? Ele só está indicando que aquilo pode ser um JPEG. Nada impede dele ser um arquivo binário malicioso que vai ser executado pelo seu PC. Nada impede. Então, você pode descobrir com um file, ele vai analisar o binário e vai falar, realmente é um PNG, né, cara? Então, vamos ver esse PNG aqui. Então aqui a gente tem essa coisinha fantasminha roxo, meio cool, assim, com o óculos escuro e um canudo, ou um cigarro, não sei. Até aí, cara, nada demais, assim. Meio estranhas, linha torta, parece que foi feito no Paint, sei lá. O que eu consigo fazer com esse arquivo, né? Eu posso ver strings nele, ver se ele tem alguma coisa. E aí eu vejo que ele tem algumas coisas que indicam que ele é. Calma aí, deixa eu. Tem até uma pergunta interessante, então eu vou focar aqui para entender. Se você quiser, você pode também abrir a voz, que não tem problema. Vamos ver. Aquela imagem que diziam, é um PNG. Ela foi escrita numa área do arquivo que não mudaria a interpretação dele, certo? Nesse caso, tem um tipo de arquivo que a frase. Cara, eu não entendi sua dúvida. Eu ficaria grato se você pudesse explicar. Eu acabei reescrevendo essa frase mais de uma vez, então talvez tenha ficado confusa. Tipo, ali, quando você tava editando, tá escrito, é um PNG. E aquilo foi escrito usando o hexadecimal, certo? Aí foi interpretado pra ser aquela frase, certo? Não. Opa, desculpa, Nessa imagem no hexaditor. o headset. Tá. Então você tá falando Ali, do. ele me disse que isso parecia ser uma imagem PNG. Isso foi escrito usando o hexadecimal, certo? Então, aí que tá a graça, né? Porque, por padrão, a gente sempre tenta interpretar o que está no binário como texto, né? O que dá para interpretar, a gente interpreta como texto. Então, se você escrever em ASCII, em código ASCII, ele vai interpretar como texto. Então, ele já vai exibir como texto. E aqui tem esse text author, que é uma parte do meu PNG que permite eu escrever. É um metadado do meu PNG. Então, eu posso escrever alguma coisa aqui sem alterar em si a imagem, porque é um containerzinho. Então, é isso que eu ia perguntar, tipo, cada tipo de arquivo, eu não sei como é que funciona, mas como é que eu sei a área desses metadados, nesse hex editor, que eu posso escrever sem atrapalhar todo o resto? Tipo, tem que ser específico nessa parte, ou eu não sei se eu entendi muito bem. Então, é aí que tá a parada do forense, que pode complicar muito, é que você tem que conhecer muito bem o arquivo que você está editando para passar, esconder, no caso, se você é alguém malicioso ou se você só está querendo esconder sua mensagem, você tem que conhecer muito bem o arquivo que você está, o tipo de arquivo que você está editando para colocar a informação.
No caso, ele vai de arquivo a arquivo. Se fosse um TXT, cara, ele não ia ter esses bytes aqui, ia ser texto mesmo, e não ia ter como esconder. Mas se fosse um RAR, você ia ter que descobrir lá o que tem no RAR, o que faz um RAR ser um RAR, né? Tem um header, tem alguns containers, e aí você ia ter que camuflar isso aqui em algum container, ou poluir. O que acontece geralmente na esteganografia é que você escolhe alguns bits específicos do seu código e você vai alterando, né? Por exemplo, algo que não faça alguém... Isso aqui é uma imagem, né? Então posso alterar isso aqui. Não sei o que é isso, mas sei que isso aqui não vai afetar muito o header. Então ele vai tentar interpretar isso como uma imagem. Aí eu posso mudar isso aqui para outro número, 0. Então a minha mensagem começa com 0 e depois ela vai começar com 1. Aí eu edito aqui 1, aí eu edito aqui. Eu vou editando os bits com os bits da minha mensagem e aí alguém vai ter que extrair isso de alguma maneira. Gente, só um minutinho aqui. Você tá mutada. Aqui. Respondi essa pergunta? Acho que sim. Acho que eu entendi. Então, tipo, no final das contas vai acabar dependendo do arquivo que eu posso fazer. Exatamente. Depende do que você tá fazendo. Porque, tipo, a única vez que eu vi alguém usando isso, porque eu já vi alguém usando, mas eu não sabia exatamente o que era. Era, tipo, alguém usando isso pra alterar save de Pokémon pra fazer hack. Fazer hack ROM. E aí eu vi que dava pra escrever algumas coisas, mas aí eu fiquei imaginando, tipo, qualquer tipo de arquivo dá pra escrever qualquer coisa, isso é mágico. Mas pelo jeito não é tão simples assim. Você pode. Mas o que acontece, lembra que a gente tem que separar um pouco mais o arquivo, o binário do que o que a gente acha que o arquivo é, né? Porque o que a gente acha é uma interpretação. É um código que a gente aplica no binário e extrai uma informação. O binário é o binário, cara. É uma sequência de números que estão lá, cara. Como eu falei, eu posso interpretar isso aqui como um texto. E vou sair aqui sem salvar. Então, o meu editor de texto, o melhor editor de texto do mundo, né? Por sinal. A gente vai ver que ele tá tentando interpretar isso aqui como puro texto, mas nem tudo é texto aqui. Então tem um monte de lixo aqui. E as coisas que são texto, realmente, ele acha e escreve para mim que é texto. Entendi. Então, o Vim, ele tá olhando e falando, isso aqui é um arquivo de texto, eu vou tentar o meu melhor para interpretar aquilo como um arquivo de texto. No caso do seu exemplo do ROM hack, é porque o emulador, ele vai pegar a sua ROM, e aí a ROM provavelmente tem o seu save também, que eu acho que antigamente os cartuchos tinham save embutido da ROM, então os seus dados estão lá na ROM, e aí ele só está editando, de maneira muito proposital a ROM para dar uma coisa extra para ele. Então, Entendi. ele sabe onde ele editar, ele sabe que o programa ele vai olhar aquela parte e vai interpretar de um jeito. Então, por exemplo, isso aqui pode ser o campo de Master Balls que ele tem lá no jogo. Então ele edita lá para 99 e ele sabe que, de alguma maneira, o emulador é um programa que vai interpretar aquilo. Tem um código para interpretar aquilo. Vai rodar. Legal. Entendi. Obrigado, viu? De nada. Ó, a gente passou do tempo, mas se quiser eu posso passar mais um CTF. Fica a critério de vocês. Vocês sabem. Esses 000, não, sim. São espaços em brancos. São 00, cara. Se a gente for ver aqui. Esses 000, eles são só 00 e eles não necessariamente são arquivos em branco, né? Porque existe a distinção do espaço em branco, como a gente entende o espaço que a gente coloca no nosso código, que aquilo tem um símbolo no ASCII,
e tem um caractere que ele não é imprimível, ou seja, no meu ASCII ele não mapeia esse caractere, o 00, então esse código, eu não tenho nada no meu código para traduzir esse 00, então ele só está imprimindo para falar que não tenho que imprimir, mas não necessariamente não é um espaço. Se a gente for ver, posso escrever aqui, ó, A com espaço, e aí jogar no arquivo ABC, e aí eu vou abrir esse arquivo com hexedit. Então a gente vê aqui que esqueci de colocar as cores, cara. E aí a gente vê aqui que na verdade o meu espaço é esse byte 20. 20 é o meu espaço. Então, no ASCII o meu espaço em branco é um 20. E aí o resto é esse aqui. E ele termina com 0A. Fala que é o final do arquivo. Entendeu? Então, a gente também pode ver como é que é um tab. Não sei se vai. Abrir isso aqui, dar um tab. A gente vê que o tab ele é um 09. É isso aí. Então, vocês querem ver mais um ou deu por hoje? Vocês decidem. Por mim, vamos de mais um. Alguém gostaria que... Não? Bem, não, vamos mais umzinho aqui. Então, vamos no do Beanwalk. Continuando a linha de raciocínio aqui do Beanwalk, a gente tem esse arquivo que a gente tentou abrir. Então, era uma imagem, tentei ver também coisas... Nossa, cara, o Anthem, Caio, acho que tem uma linguagem esotérica que é assim, esse esquema de tabs e spaces. Eu acho que o nome dela é white space, não tenho certeza. Enfim, tem o arquivo aqui. Aparentemente ele é realmente uma imagem. Eu posso tentar olhar com o Beanwalk ele e... aqui. Então, eu jogo o meu arquivo pro Beanwalk e ele vai tentar ver se tem alguma coisa embutida nesse meu arquivo. Aqui ele fala que começando no lugar decimal 0 e no hexadecimal 0, eu tenho uma imagem. Começando no meu byte 29, 0x29, eu tenho esse zlib compressed data, e começando nesse byte grandão aqui, eu tenho outra imagem. Então, repara que eu estou abrindo esse arquivo com um programa que abre imagens, ele só está mostrando uma imagem, né? Ele não está mostrando duas imagens. Se ele mostrasse duas imagens, você não saberia que são duas imagens, porque provavelmente elas estariam grudadas, né? Então, isso indica que em algum momento que ele tem que parar. Já achei uma imagem, ele vai lá e mostra pra gente. Mas tem alguma coisa lá dentro. E o Beanwalk conseguiu achar. Provavelmente porque ele procurou pelo header de PNG lá dentro e tinha mais de um header de PNG. Então, ele achou isso aqui e tem esse compressed data que geralmente são dados de uma imagem também que estão dentro de um arquivo PNG. Então, não é difícil você achar um PNG que vem com arquivos comprimidos. Pois bem, o Beanwalk ele é bom para examinar isso, mas ele também consegue extrair para a gente. Então, se a gente fizer, a gente pode extrair arquivos dele. E tem essa flag aqui, né? _dd. Então, eu vou mostrar. Então, aqui tem essa flag _dd, que ela recebe uma string e ela faz alguma coisa com essa string, né? Então, uma string separada por 2 pontos e ela extrai um tipo do meu arquivo e dá uma extensão para esse arquivo e depois executa algum comando. O que eu posso fazer, cara, é simplesmente usar esse dd para extrair os PNGs que tem aqui embutidos na minha imagem e dar a eles o PNG, né?
Então, a gente vai fazer um binwalk, _dd, e aí eu posso escrever png e o nome do arquivo. Aí ele me mostra tudo que tinha no arquivo, e ele também vai criar uma pasta extra aqui no meu computador, que é o purplefin.jpg, o nome do arquivo, .extracted, esse barra aqui. Então, se a gente for aqui no negócio, a gente vai ver que eu tenho 3 arquivos. Vamos ver. O primeiro é o 0, e aqui ele está falando que é um arquivo PNG. Interessante. O meu segundo é o 29, que ele está falando que é um arquivo vazio. O terceiro é o 29 delete. Isso é a parte comprimida de um PNG. E aqui eu também tenho esse arquivo 25795. Que ele também está falando que é uma imagem. Então, realmente, cara, tinha 2 imagens. Vamos ver uma por uma. A 0 é a imagem que a gente já conhecia. Nada demais. Vamos ver a segunda. 25. E aqui a gente tem a nossa flag, que é o que provavelmente a gente estaria procurando desde o começo. No caso, eu deixei todos os arquivos no meu PC, eu não estou fazendo o processo de vou lá no site, pego o meu desafio, baixo os arquivos. Mas basicamente isso seria o que a gente precisaria digitar na plataforma para falar que é meu desafio. Tá? Então, eu fiz o que era possível para resolver o desafio. E aqui a gente tem a flag binwalk is useful. Realmente é. Gente, é isso aí. Espero que tenha aproveitado. Lembre-se, é sempre bom usar um manual. Então, tem ferramentas aqui que eu mesmo não sei usar completamente. Então, o manual sempre quebra um galho, digita, vê, lê, e aí descobre como usa os detalhezinhos. E também, se vocês quiserem praticar um pouco sobre o que foi falado hoje, a gente deixou umas salas de CTF, umas recomendações para vocês, que os PDFs vão ser disponibilizados depois. Então, tem uma indicação de salinhas, de criptografia, forense e umas dicas de livro também. É isso.